Eu me chamo Ana e sou casada com o Carlos há 2 anos. Nosso casamento, à primeira vista, parece ser como qualquer outro, mas há uma peculiaridade que sempre me deixou intrigada. Todos os dias, quando Carlos chega do trabalho, ele passa de 5 a 10 minutos sentado no carro antes de entrar em casa. No começo, achei que ele estivesse apenas relaxando ou ouvindo música, mas com o tempo, percebi que havia algo mais profundo por trás desse comportamento. Carlos me contou sobre uma experiência traumática que teve no passado. Ele chegou em casa mais cedo um dia e encontrou sua ex-mulher o atraindo. Desde então, ele desenvolveu esse hábito de ficar no carro, como se estivesse se preparando mentalmente para entrar em casa. Ele disse que esses minutos de silêncio o ajudam a lidar com a ansiedade e o medo de reviver aquele momento doloroso. Embora eu entenda a gravidade do trauma, essa rotina começou a me deixar desconfortável, especialmente quando temos convidados ou quando o jantar está esperando por ele. Lembro-me de uma noite em particular, quando estávamos recebendo amigos para um jantar. Todos estavam na sala, conversando e esperando por Carlos. Ele chegou, estacionou o carro na garagem e, como de costume, ficou lá sentado. Os minutos se arrastaram e eu comecei a sentir os olhares curiosos e desconfortáveis dos nossos convidados. Quando finalmente entrou, ele agiu como se nada estivesse fora do normal, mas eu estava mortificada por dentro. Esse comportamento repetitivo começou a causar atritos entre nós, pois parecia que ele estava priorizando seu ritual sobre as necessidades imediatas da nossa vida familiar. Apesar de todas as nossas discussões, eu nunca consegui convencê-lo a mudar esse hábito. Ele sempre insistia que precisava desse tempo para se sentir seguro e confortável antes de entrar em casa. Eu tentei ser compreensiva, mas a frustração e a preocupação começaram a se acumular. Afinal, eu me perguntava o que aconteceria se houvesse uma emergência e ele estivesse lá fora, preso em seu próprio mundo, incapaz de responder rapidamente. Essa preocupação constante começou a corroer a confiança que eu tinha nele, plantando sementes de dúvida sobre a solidez do nosso relacionamento. Tudo mudou drasticamente em uma tarde que parecia ser como qualquer outra. Eu estava na cozinha preparando o jantar quando ouvi um grito estridente vindo da escada. Corri para ver o que havia acontecido e encontrei meu filho, Lucas, deitado no chão, chorando de dor. Ele havia tropeçado e caído da escada, e seu tornozelo estava visivelmente inchado e deformado. Meu coração disparou e, sem pensar 2 vezes, peguei o telefone e liguei para Carlos, implorando para que ele viesse para casa imediatamente e nos levasse ao hospital. Carlos chegou em tempo recorde, mas, para meu horror, ele não saiu do carro. Eu podia vê-lo pela janela, sentado lá, imóvel, enquanto Lucas continuava a chorar de dor. Liguei para ele repetidamente, mas ele não atendeu. Desesperada, corri até a garagem e bati na janela do carro, perguntando quanto tempo ele já estava ali. Ele respondeu calmamente que estava lá há cerca de 8 minutos e que precisava de mais 2 minutos para se sentir pronto para entrar em casa. Fiquei incrédula e furiosa. Como ele podia pensar em seu ritual quando nosso filho estava em uma emergência? A raiva e a frustração tomaram conta de mim. Gritei com Carlos, dizendo que ele estava sendo irracional e que nossa família precisava dele naquele momento. Ele, no entanto, permaneceu inflexível, insistindo que não podia quebrar seu ritual. A sensação de impotência e desespero era esmagadora. Eu sabia que não podia esperar mais. Peguei Lucas nos braços e corri para a casa do vizinho, que prontamente se ofereceu para nos levar ao hospital. Enquanto estávamos a caminho, minha mente estava em turbilhão, tentando entender como Carlos podia ser tão insensível em uma situação tão crítica. No hospital, enquanto Lucas recebia atendimento médico, eu não conseguia parar de pensar no que havia acontecido. Carlos finalmente chegou, mas a essa altura, eu estava exausta emocionalmente e não queria falar com ele. A imagem dele sentado no carro, incapaz de agir, estava gravada na minha mente. Eu sabia que algo tinha que mudar. A confiança que eu tinha nele estava destruída, e eu não conseguia mais ignorar o impacto que seu comportamento estava tendo em nossa família. Essa emergência havia exposto uma falha fundamental em nosso relacionamento, e eu não sabia se poderíamos superá-la. Depois do incidente no hospital, a tensão entre Carlos e eu atingiu um ponto insuportável. Quando voltamos para casa, o silêncio era ensurdecedor. Eu não conseguia olhar para ele sem sentir uma onda de raiva e decepção. As discussões que antes eram esporádicas agora se tornaram uma constante em nossa rotina. Cada vez que ele chegava em casa e ficava no carro, eu sentia meu sangue ferver. Não conseguia entender como ele podia priorizar seu ritual acima das necessidades da nossa família. Uma noite, depois de mais uma discussão acalorada, Carlos tentou me explicar novamente a importância daqueles minutos no carro.
Ele disse que era a única maneira que conhecia para lidar com a ansiedade e o medo que o assombravam desde o trauma com sua ex-mulher. Ele me pediu paciência e compreensão, mas eu estava no meu limite. Perguntei a ele como esperava que eu confiasse nele em situações de emergência se ele não conseguia agir rapidamente quando mais precisávamos. Ele ficou em silêncio, incapaz de me dar uma resposta satisfatória. A situação piorou quando começamos a receber visitas de familiares e amigos preocupados com o estado de Lucas. Cada vez que alguém perguntava sobre o acidente, eu sentia um nó na garganta. Carlos evitava o assunto, mas eu não conseguia esconder minha frustração. Em uma dessas visitas, minha mãe, percebendo a tensão, me puxou de lado e perguntou o que estava acontecendo. Contei a ela sobre o hábito de Carlos e como ele havia falhado em nos ajudar durante a emergência. Ela ficou chocada e sugeriu que eu considerasse seriamente o impacto disso no nosso casamento. A gota d'água veio quando Carlos tentou justificar seu comportamento para a família dele. Eles começaram a me assediar, dizendo que eu estava sendo insensível e que estava agravando o trauma dele. Recebi mensagens e ligações constantes, acusando-me de não respeitar os limites de Carlos. Senti-me isolada e incompreendida. A pressão de todos os lados estava me sufocando, e eu sabia que precisava tomar uma decisão. Não podia continuar vivendo com a incerteza e a falta de confiança. Algo tinha que mudar, e eu precisava proteger minha família e a mim mesma. Depois de levar Lucas ao hospital e enfrentar a enxurrada de críticas da família de Carlos, eu sabia que precisava de um tempo para pensar. Fui para a casa da minha mãe, buscando um refúgio onde pudesse refletir sobre tudo o que havia acontecido. Minha mãe e meus irmãos me acolheram de braços abertos, oferecendo apoio e conselhos. Eles estavam tão chocados quanto eu com a atitude de Carlos durante a emergência. Sentada na sala de estar da casa onde cresci, comecei a ponderar sobre o futuro do meu casamento e a segurança emocional da minha família. Carlos tentou entrar em contato várias vezes, enviando mensagens e ligando incessantemente. Ele insistia que não podia evitar seu comportamento e que estava disposto a buscar ajuda para lidar com seu trauma. No entanto, cada vez que eu lia suas mensagens, sentia uma mistura de raiva e tristeza. Como ele podia esperar que eu confiasse nele novamente depois do que aconteceu? A imagem dele sentado no carro enquanto Lucas chorava de dor estava gravada na minha mente, e eu não conseguia afastar a sensação de traição. Conversei longamente com minha mãe sobre minhas dúvidas e medos. Ela me lembrou que, embora o trauma de Carlos fosse real e doloroso, eu também precisava considerar o bem-estar de Lucas e o meu próprio. Ela sugeriu que eu procurasse um terapeuta para me ajudar a processar meus sentimentos e tomar uma decisão informada. Concordei, sabendo que precisava de uma perspectiva profissional para entender melhor a situação e as possíveis soluções. Marquei uma consulta com um terapeuta especializado em traumas e relacionamentos, na esperança de encontrar alguma clareza. Durante as sessões de terapia, comecei a perceber a profundidade do impacto que o comportamento de Carlos estava tendo em mim. A terapeuta me ajudou a entender que, embora o trauma dele fosse válido, eu não podia sacrificar minha própria paz de espírito e segurança emocional. Ela me encorajou a estabelecer limites claros e a comunicar minhas necessidades de maneira assertiva. Com o tempo, comecei a sentir uma sensação de empoderamento, percebendo que tinha o direito de exigir um relacionamento baseado em confiança e respeito mútuo. A decisão de buscar o divórcio começou a parecer menos uma reação impulsiva e mais uma escolha necessária para proteger a mim mesma e a Lucas. Depois de semanas de terapia e reflexões profundas, senti que estava finalmente pronta para enfrentar Carlos e tomar uma decisão definitiva sobre nosso casamento. Marquei um encontro em um café tranquilo, longe de olhares curiosos e da pressão familiar. Quando ele chegou, pude ver a ansiedade em seus olhos. Ele parecia mais magro e cansado, como se o peso de tudo o que havia acontecido estivesse finalmente caindo sobre seus ombros. Respirei fundo e comecei a falar, explicando calmamente como me sentia e por que acreditava que o divórcio era a melhor solução para ambos. Carlos tentou argumentar, dizendo que estava disposto a mudar e que já havia começado a procurar ajuda profissional para lidar com seu trauma. Ele me implorou para reconsiderar, prometendo que nunca mais me decepcionaria. No entanto, eu sabia que não podia basear minha decisão em promessas. Contei a ele sobre minhas sessões de terapia e como havia chegado à conclusão de que precisava de um ambiente seguro e estável para mim e para Lucas. Disse a ele que, embora entendesse seu sofrimento, não podia continuar em um relacionamento onde a confiança havia sido quebrada de maneira tão profunda. A reação de Carlos foi devastadora. Ele começou a chorar, algo que eu raramente havia visto durante nosso casamento. Ver sua vulnerabilidade me abalou, mas eu sabia que não podia deixar que isso mudasse minha decisão. Ele pediu uma última chance, mas eu mantive minha posição firme.
Expliquei que o divórcio não significava que eu não me importava com ele, mas sim que precisava cuidar de mim mesma e de Lucas. Disse que esperava que ele continuasse com a terapia e encontrasse uma maneira de superar seu trauma, mas que nosso casamento não podia mais ser um campo de batalha emocional. Nos dias seguintes, comecei a tomar as medidas legais necessárias para o divórcio. A família de Carlos continuou a me assediar, mas eu estava determinada a seguir em frente. Minha própria família me apoiou incondicionalmente, ajudando-me a encontrar um novo lugar para morar e a reorganizar minha vida. Embora o processo de divórcio fosse doloroso, comecei a sentir uma sensação de alívio e liberdade. Sabia que estava fazendo a escolha certa para mim e para Lucas. A decisão de me separar de Carlos foi um passo difícil, mas necessário, para reconstruir minha vida e garantir um futuro mais seguro e feliz para nós dois. O que achou dessa história? Você acha que eu realmente estava errado? Qual seria seu conselho para mim? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário, e considere ser um membro do canal clicando aqui embaixo no inscreva-se. Muito obrigado a todos por assistirem até aqui.